o maior submarino do mundo já construído. Esse é o submarino classe Typhoon, o maior submarino já construído no mundo. Ele possui 574 pés de comprimento, 76 pés de largura e 38 pés de altura. Para comparação, aqui está o tamanho de uma pessoa. Esse submarino pesa impressionantes 48.000 toneladas, o que é equivalente ao peso de cerca de 34.650 carros. Esses submarinos podem ser capazes de lançar ogivas nucleares debaixo d'água, um sistema de armas que pode devastar um continente inteiro. Esses cruzadores submarinos se tornaram as armas mais poderosas da Marinha Soviética e um símbolo dos medos da Guerra Fria. Hoje estamos explorando a lenda dos Leviatãs nucleares. O submarino classe Typhoon é capaz de acomodar uma instalação de vida confortável para a tripulação de 160 pessoas. Ele pode permanecer submerso por 120 dias, em condições normais e potencialmente mais, se necessário. O submarino classe Typhoon é de design de casco múltiplo com 5 cascos internos. Esses são os 2 principais cascos de pressão. Existem 10 compartimentos em cada casco de pressão, totalizando 20 compartimentos que abrigam a tripulação, área de trabalho, banheiro, cozinha, academia, compartimento do reator, sala da turbina, peças de maquinaria e todas as outras instalações de vida. Esse é o compartimento dos torpedos, que serviu como uma área de manuseio de torpedos com unidades de lançamento automático de torpedos. Esse é o centro de controle, o cérebro do submarino, que contém equipamentos para direção, mergulho, manutenção e outras operações submersas. Existem várias estações importantes dentro deste compartimento. Os submarinos são projetados para permanecer submersos por até 3 meses de cada vez, mas, como todos vocês sabem, não há oxigênio debaixo d'água. Como então os submarinos mantêm mais de 100 pessoas vivas debaixo d'água? Vamos entender como criar oxigênio respirável em um submarino. Existem 2 maneiras de criar oxigênio. A primeira é a eletrólise. Essa é a máquina que cria oxigênio, chamada gerador de oxigênio eletrolítico automático, ou AEOG. Esse aparelho contém eletrodos positivos e negativos. Esses eletrodos são imersos em água do mar purificada e um produto químico chamado hidróxido de potássio é adicionado. Em seguida, eletricidade é transmitida para esses eletrodos, separando a água em gases de hidrogênio e oxigênio. O eletrodo positivo libera oxigênio e o eletrodo negativo libera hidrogênio. Em seguida, esses gases de oxigênio e hidrogênio são bombeados para esses tanques pressurizados. O oxigênio respirável é circulado ao redor dos cascos de pressão por meio de tubos e respiradouros de ar. O oxigênio é liberado periodicamente ao longo do dia em intervalos de tempo específicos. Esses sistemas produzem mais de 4.000 litros de oxigênio a cada hora. O hidrogênio é então liberado para fora a bordo. O segundo método para criar oxigênio é queimar velas de clorato. Essa é uma vela de clorato, é um gerador químico de oxigênio cilíndrico. Ele contém uma mistura de 2 principais produtos químicos. Um é pó de ferro e o outro é clorato de sódio. Quando eles queimam, o ferro cria calor e o calor do óxido de ferro está liberando oxigênio do clorato de sódio. Esse método é secundário e pode ser usado se perderem energia por qualquer motivo que não exija eletricidade ou outra fonte de energia externa. A vela de oxigênio sólido está em um volume muito pequeno, mas pode criar uma tremenda quantidade de oxigênio. Isso também é usado em uma espaçonave. O sistema de propulsão dele é alimentado por energia nuclear. Alguns dos submarinos têm motores diesel elétricos. Esse submarino a diesel pode viajar em um alcance de apenas 14.000 milhas náuticas antes de precisar reabastecer. Se você estiver operando cada tipo de submarino com 200.000 cavalos de potência sem parar por uma semana, o motor diesel exigiria 5 milhões de litros de combustível diesel, enquanto um submarino nuclear exigiria apenas 4 kg de urânio enriquecido. Uma das principais vantagens dos submarinos nucleares é que eles não exigem reabastecimento. Quando um deles entra em serviço, ele será comissionado com combustível de urânio suficiente para durar mais de 30 anos.
O submarino classe Typhoon é equipado com 2 reatores nucleares de água pressurizada. Vamos ver como esses reatores nucleares funcionam. Esse é o vaso do reator, que contém os tubos do conjunto de combustível. O combustível é urânio naturalmente ocorrente. O urânio é um elemento químico radioativo que ocorre na maioria das rochas em concentrações de 2 a 4 partes por milhão e também é visto na água do mar, que é processada em pequenos pellets e selada em tubos metálicos que são soldados para formar um conjunto de combustíveis. Tipicamente, mais de 200 dessas hastes são agrupadas para formar um conjunto de combustível. O processo de produção de energia começa com a fissão de átomos de urânio dentro do núcleo do reator. Quando o núcleo de um átomo de urânio é atingido por um nêutron, ele se divide em 2 e libera 2 ou 3 nêutrons adicionais. O processo de fissão frequentemente produz fótons gama e libera uma quantidade muito grande de energia. Esses nêutrons estão livres para dividir outros núcleos fissionáveis, mantendo assim uma reação em cadeia que produz um alto nível de calor dentro desses tubos de combustível. Esses tubos então transferem calor para a água do circuito primário simplesmente por contato. A água aquecida e de alta pressão então flui para um gerador de vapor através de bombas e tubulações. Dentro do gerador de vapor, a água quente então passa por um conjunto de cerca de 6.000 tubos em forma de U invertido e então transfere calor para a água secundária no gerador de vapor. A água no gerador de vapor é aquecida a uma temperatura de ebulição que se transforma em vapor. Esse reator tem um conjunto de 3 geradores de vapor e 3 bombas de refrigerante. Esse processo de bombeamento é contínuo. O vapor então viaja para o conjunto de turbina para girar as turbinas e então a turbina giratória aciona uma caixa de câmbio maciça e então sua potência é transmitida para a hélice. Os submarinos nucleares carregam uma ampla gama de armas ofensivas e defensivas. O principal sistema de armas é composto por 20 mísseis balísticos intercontinentais RSM-52. As 2 fileiras de tubos de lançamento de mísseis estão situadas entre os cascos principais. Cada míssil consiste em 100 quilotons de ogivas nucleares, o suficiente para destruir um raio de 1 km. O submarino pode ser capaz de lançar mísseis balísticos debaixo d'água, mas o motor de foguete precisa de ar para queimar, então eles não funcionarão debaixo d'água. Qual é então o segredo para lançar mísseis debaixo d'água? O segredo é um selo que impede a água de inundar o tubo de lançamento quando a escotilha do míssil se abre. O sistema de armas contém 2 tanques de ar comprimido. Para lançar o míssil, eles disparam um jato de ar comprimido para o fundo do tubo de lançamento. Então o ar força o míssil para fora do tubo. Depois, ele quebra o selo a uma velocidade de cerca de 79 km por hora. Ele tem impulso suficiente para cortar quase 40 metros de água. Uma vez no ar, seus motores de foguete são capazes de se acender. Esses mísseis são capazes de viajar cerca de 12.000 km. O submarino classe Typhoon é uma façanha impressionante de se ver, com várias fontes de geração de oxigênio e ogivas nucleares, até conveniências modernas, como uma academia, é um paradigma de conquista na tecnologia de guerra moderna. Com a Rússia planejando construir pelo menos mais 2 submarinos da classe Typhoon até 2026, será interessante ver os últimos desenvolvimentos em tecnologia para a defesa nacional. Se você gostou desse vídeo, clique no botão de se inscrever-se e no sino para ser notificado quando tiver vídeo novo. Para mais atualizações e sugestões, me sigam no Instagram, o link está na descrição. Obrigado por assistir a esse vídeo, espero que tenha aprendido muito e nos vemos na próxima. Até mais!